Bom, nessa videoaula ensinarei para vocês a utilizar várias ferramentas do Process Lasso que servem basicamente para monitorar e controlar o comportamento de um processo dentro da sua CPU e memória RAM. Então vocês primeiramente irão vir aqui em opções e irão clicar em configurar processo vigilante. Essa ferramenta serve basicamente para você pedir o Process Lasso vigiar um determinado processo em execução tanto na memória RAM quanto na sua CPU e permitir que ele realize alguma ação com esse processo de forma automatizada. Então, para que vocês entendam perfeitamente como essa ferramenta funciona, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o Firefox, por algum motivo, esteja com um bug que faça com que ele fique consumindo aproximadamente 99% da minha CPU por aproximadamente aí uns 40 segundos e de forma aleatória, fazendo com que o meu computador trave completamente. Daí vamos supor que eu queira que o Process Lasso encerre e reinicie o processo do Firefox automaticamente toda vez em que isso acontecer. Então como que eu faço? Eu faço assim. Aqui nesse campo vazio eu digito o nome do processo do Firefox, que é firefox.exe. Nesse menu suspenso eu escolho a opção CPU. Aqui do lado eu escolho maior que. E aqui na lista de porcentagem eu escolho 98%, pois eu quero que o processo do Firefox seja monitorado quando ele usar um valor superior a 98%, ou seja, 99% e 100%. Aqui em segundos eu digito 40. E por último, nesse menu suspenso, eu escolho qual ação será tomada pelo Process Lasso quando os requisitos acima forem cumpridos. Então eu vou querer que o Process Lasso reinicie esse processo do Firefox. Daí após isso, eu clico aqui em criar nova regra de processo vigilante para adicionar essa regra na lista logo abaixo. Então o que eu fiz aqui? Eu disse para o Process Lasso ficar de olho no processo do Firefox quando ele estiver em execução e caso ele passar a consumir um valor maior que 98% da minha CPU por um período de tempo mínimo equivalente a 40 segundos, eu quero que o Process Lasso encerre o processo do Firefox e execute ele novamente. Então caso você sofra com aqueles problemas muito comuns no Windows, principalmente no Windows 10, na qual um processo de algum programa fica consumindo uma quantidade muito alta de CPU ou de memória RAM por muito tempo, você pode vir até aqui nessa ferramenta e definir uma ação a ser tomada pelo Process Lasso com esse processo. Você pode configurar o Process Lasso para alterar a afinidade desse processo, ou seja, escolher quantos núcleos da sua CPU esse processo vai ter direito a usar. Daí aqui em selecionar você seleciona o número de núcleos desejados. Você pode configurar o Process Lasso para parar o processo da memória virtual, ou seja, enviá-lo da memória RAM para o arquivo de paginação de modo que o espaço usado por ele na memória RAM fique livre. Você pode configurar o Process Lasso para alterar a prioridade desse processo na sua CPU. Daí você escolhe a prioridade desejada para ele aqui nesse menu suspenso logo ao lado. Você pode configurar o Process Lasso para alterar a prioridade I/O, ou seja, a prioridade de um processo para realizar tarefas de entrada e saída, na qual envolvem o acesso ao disco rígido e à memória RAM. Você pode pedir para o Process Lasso encerrar completamente esse processo, então essa opção aqui é útil no caso de um vírus, por exemplo. Caso você suspeitar que um processo em execução seja relacionado a um vírus ou algo do tipo, você pode configurar o Process Lasso para encerrar esse processo suspeito toda vez em que ele se encontrar em execução. Daí você pode pedir também para o Process Lasso iniciar algum outro processo executável, na qual você vai escolher clicando nesse botão com 3 pontinhos. Você pode pedir para o Process Lasso criar um log com informações a respeito do comportamento do processo após alguma ação ter sido tomada com ele, de modo que você possa saber o que aconteceu com ele no momento em que o Process Lasso agiu em cima desse processo. Você pode configurar o Process Lasso para parar as regras de processamento, ou seja, anular qualquer regra que você tiver definido para esse processo previamente. As regras no caso aqui são as regras que você define para um determinado processo. Por exemplo, quando você define um processo como um processo de alto desempenho, igual eu ensinei nos vídeos anteriores, isso é um tipo de regra que você cria para esse processo. Daí por último, você pode configurar o Process Lasso para reiniciar esse processo, ou seja, encerrá-lo e abri-lo novamente. Enfim, muito simples e fácil de usar essa ferramenta.
Aqui em configurar contagem limite de instâncias de processos, você pode pedir para o Process Lasso limitar o número de instâncias abertas por um determinado processo na sua CPU. Por exemplo, quando você abre o navegador Google Chrome, ele executa várias instâncias de um mesmo processo chamado Chrome.exe. E no caso do Google Chrome, obviamente não é bom encerrar nenhum deles, mas pode ocorrer de você usar um programa que abra mais de uma instância de uma vez na CPU, seja por um bug dentro desse programa ou qualquer problema do tipo. Então aqui nesse campo você insere o nome do processo executável e embaixo insere o número máximo de instâncias que ele terá permissão para abrir na sua CPU, por exemplo, 3 instâncias. Daí após isso você clica em adicionar para adicionar a regra à lista. Aqui em configurar processos não permitidos, você pode adicionar o nome de um ou mais processos que jamais poderão ser executados na sua CPU. Então vamos supor que você suspeita que um determinado processo seja um vírus e você não quer que ele jamais entre em execução. Então você vem aqui nesse primeiro campo, digita o nome do processo e clica em adicionar. Daí toda vez em que o Process Lasso detectar que esse processo entrou em execução, ele será encerrado no mesmo instante. Já que do lado você adiciona as exceções, ou seja, aqueles processos que poderão ser executados. Mas sinceramente não entendi muito bem por que colocaram essa lista de exceções, pois todos os processos que não estiverem nessa lista da esquerda continuarão sendo executados normalmente sem nenhum problema, mas enfim. Aqui em configurar processos para continuarem executando, você pode pedir para o Process Lasso continuar executando um determinado processo mesmo após ele ter sido encerrado. Então é só você digitar o nome do processo nesse campo ou procurar por ele manualmente no Windows Explorer e clicar em adicionar à lista. Por exemplo, eu adicionei o processo executável do Google Chrome na lista. Então toda vez em que eu encerrar o processo do Google Chrome, ele irá se abrir automaticamente. E por último, aqui em configurar processos anti-hibernação, você adiciona um processo à lista na qual irá impedir o computador ou monitor de entrarem no modo de hibernação. Então vamos supor que você deixou o torrent aberto baixando alguma coisa, saiu para tomar um café e não quer correr o risco do PC ou notebook entrar em modo de hibernação por acidente enquanto você estiver longe dele. Então você digita aqui nesse campo o nome do processo do torrent, que é o torrent.exe. Daí aqui nesse menu suspenso você escolhe se vai querer impedir que o computador hiberne, o monitor hiberne ou os dois hibernem enquanto o torrent estiver sendo executado. Daí em seguida clica em adicionar para adicionar a regra à lista. Muito simples, né? Enfim galera, essas são todas as ferramentas principais disponíveis no Process Lasso. Obviamente podem surgir mais ferramentas ao longo das atualizações do programa, que sempre está recebendo novidades. Então sempre que houver alguma novidade interessante, eu falo sobre ela num vídeo separado, beleza? Lembrando que o Process Lasso é um programa basicamente gratuito, mas com algumas funcionalidades premium, na qual você tem total acesso para configurar quando compra uma licença para a versão Pro do programa, beleza? Mas ainda assim você pode testar todas as funcionalidades premium dele de forma gratuita por um prazo médio que varia entre 15 dias a 30 dias aproximadamente. Então após você testar, se você gostar do programa e quiser adquirir uma licença para ele, é só acessar o link que deixarei na descrição do vídeo, que lá você poderá comprar uma licença premium para ele. Agora antes de finalizar o vídeo, eu vou passar uma dica extra para você. Quando você já estiver se acostumado com o Process Lasso e com suas ferramentas, você pode acessar a maioria delas diretamente aqui na lista de processos. Basta você clicar com o botão direito do mouse em um processo que estiver em execução e definir aqui diretamente alguma configuração para ele. Por exemplo, eu posso clicar com o botão direito do mouse no processo do torrent e configurá-lo para sempre ser executado na prioridade alta. Daí aqui no caso você tem essas duas opções, atual e sempre. No caso aqui atual, vai configurar o processo do torrent para ser executado na prioridade alta só nesse exato momento. Já que em sempre eu configuro o processo do torrent para sempre ser executado na prioridade alta, mesmo quando eu encerrar o processo e tornar a abrir o torrent novamente. Obviamente você pode fazer muito mais coisas aqui nesse menu, como você pode ver. Beleza galera? Espero que você tenha gostado de todas essas videoaulas que eu publiquei ensinando a mexer no Process Lasso. Se gostou, por gentileza deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis.
Beleza? Então, um forte abraço a todos e até a próxima.